Pois então, pessoal, nulidades parte 2. Nós temos alguns princípios que nós precisamos avaliar para depois chegar no artigo 564, 563, mas eu vou ler todos os artigos com você depois ali, e aí eu vou precisar que você pegue papel e caneta e principalmente teu código e vou explicar o porquê. Vai ter um monte de alínea do artigo 564, inciso 3, que eu vou pedir para você riscar, porque tá errado, tá perdido, nós vamos ter que corrigir isso aqui, tá bom? Vamos lá? Princípios nas nulidades parte 2. Nenhuma nulidade ocorre se não há prejuízo para a acusação ou para a defesa. Você está lá no artigo 563, que diz que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. O que eu falei? Nulidade, defeito, vício, prejuízo tem que ter. A falha no ato processual tem que ter causado algum mal. Se não causou mal nenhum, não me vem pedir, porque o juiz não vai te dar. Fechou? Primeiro ponto. Outros princípios importantíssimos. 565. Tá? Diz assim, nenhuma das partes poderá arguir nulidade que houver dado causa. Diz o 565, nenhuma das partes poderá arguir nulidade que haja dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Não se pode invocar nulidade que só a parte contrária interesse. Pessoal, eu não posso arguir uma nulidade que eu dei causa. E eu não posso levantar a mão para uma nulidade que só interessa ao promotor ou vice-versa. Agora vamos a um exemplo prático. Tá? Ex-aluno formado, se formou em Direito, passou na OAB, foi advogado. Eu vou dar um exemplo análogo aqui, tá? Fez a sua primeira resposta à acusação, arrolou 8 testemunhas, uma em cada estado da Federação Brasileira, e disse para mim, professor, o que o senhor acha? Agora eu vou entrar com habeas corpus e vou soltar meu cliente. Eu falei, por quê? Não, porque o processo vai atrasar. Tem uma testemunha em cada estado para ser ouvida, vai atrasar. Aí eu perguntei para ele, Paulo, quem arrolou uma testemunha em cada estado? Ah, fui eu. Então tu não pode pedir excesso de prazo num habeas corpus? Olha a analogia. Se ele está dando causa ao atraso processual, ele não pode levantar a mão e dizer, o processo está atrasando, pô. Tu não pode alegar causa, nulidade que você deu causa. Compreendeu? E o segundo exemplo, é um exemplo que aconteceu em Balneário Camboriú. Numa audiência de instrução e julgamento, tá? Ocorrida em Balneário Camboriú, olha o fato que se deu. Aberta a audiência, tá? Aberta a audiência. Estavam lá policial militar, 2 policiais militares, testemunhas de defesa, interrogatório e eu, né? O réu e eu. Tava o juiz e o promotor não foi. E o juiz pediu para o seu assessor, fulano, ligue para o Ministério Público e avise que tem audiência. O rapaz ligou. Doutor Excelência, o Ministério Público falou que a assessoria falou que não tem promotor disponível hoje para fazer audiência. Ele falou, como assim? São 12 promotorias na comarca, o Ministério Público é um órgão uno e indivisível. Como não tem ninguém para fazer audiência? Não tem. Tudo bem então. Vamos lá, aberta a audiência. Pode sentar aqui, policial. O policial sentou. Ele qualificou o policial, o juiz. Passo a palavra para a defesa. Aí eu falei, Excelência, a testemunha não é minha. A testemunha, na verdade, é do Ministério Público, não fui eu que arrolei. Aí ele respondeu assim, sim, doutor, mas é que o promotor não está e eu quero saber se o senhor quer fazer perguntas. Tá, mas o senhor não vai fazer as perguntas, haja vista que o promotor não está? Ele respondeu, não. Eu só farei o trabalho do promotor quando cair na minha conta o salário de juiz e de promotor. Aqui eu não vou fazer o trabalho dele. E ele não fez pergunta. Passou a palavra para mim e eu falei, excelência, sem perguntas. O policial levantou e saiu. Chegou o segundo policial, ele falou, doutor Rigueto, a palavra está com a defesa. Sem perguntas, excelência. Ele também não tem perguntas. Ele levantou e saiu. Quando ele fez isso, claro que como advogado eu adorei, como professor eu fiquei preocupado, mas como advogado eu pensei, meu Deus, o que ele está fazendo? Ele não reproduziu a prova da fase policial em juízo. E ele colocou na ata aberta a audiência, ausente o Ministério Público, embora devidamente intimado. O promotor não pode alegar nulidade na ausência da produção da prova, porque ele estava intimado para comparecer e não compareceu porque não quis. Ninguém pode alegar nulidade que tenha dado causa. Eu não posso alegar nulidade por prejuízo ao promotor, porque o prejuízo só interessa a ele. Fechou o 565? É isso. É um princípio dentro do processo penal que trata das nulidades. Bom, aí nós temos a figura da convalidação dos atos.
a convalidação dos atos, vai cair na prova, tá? Princípio da convalidação dos atos. Só se aplica a nulidade relativa. Não esquece, eu vou cobrar isso na nossa aula ao vivo da próxima quarta-feira para fechar nosso semestre com chave de ouro. Não esquece disso. Passando adiante ainda. 566, importantíssimo. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Por mais errado que possa ter o ato, se aquele ato não faz diferença nenhuma na decisão da causa, não há de se falar em nulidade. Tá? Não se reconhece, não se declara nulidade e assim por diante. Bom, dali para frente, vão existir algumas outras nulidades que eu preciso mencionar com vocês, mas antes disso eu vou entrar diretamente no artigo 564, vou fazer análise do 564 e vou pedir para que você rabisque o seu vade-mecum. Anote, nem que seja lápis, cada um dos itens que eu vou abordar com vocês aqui, tá? Para que a gente possa depois, vamos ler o 564, nós pularemos para o 567 e vamos até o 573 para entender o tema nulidades. Artigo 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Inciso 1. Coloca a letra A na frente do inciso 1. Coloca a letra A. Porque ela é uma nulidade absoluta segundo as doutrinas. E diz assim: é nulidade a incompetência, a suspeição ou o suborno do juiz. Incompetência, suspeição ou suborno do juiz. Pessoal, incompetência, Justiça Federal julgando crime da Justiça Estadual ou vice-versa. Justiça Militar julgando crime comum. Vara da Infância julgando adulto. Vara do adulto, da criminal julgando menor. Incompetência do juiz. Suspeição, amizade íntima ou inimizade da parte. Suborno do juiz, nem temos esse termo na nossa legislação. Nós usamos o termo corrupção ativa e corrupção passiva. Mas qualquer uma dessas três possibilidades é considerado nulidade de ordem absoluta, porque afeta o interesse público. Logo, podem ser arguidas a qualquer momento, o prejuízo é presumido, não preclui, não convalida, tá vendo? E o juiz pode reconhecer de ofício. Vamos fazer uma ponte do inciso 1 com o 567, que diz assim: a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada nulidade, ser remetido ao juízo competente. Está vendo? É uma nulidade absoluta que não matou o processo inteiro. É o exemplo mais clássico disso. Não matou o processo inteiro. Porque está ali, a nulidade por incompetência anula somente os atos decisórios. Pega o processo e manda para juiz, para a justiça competente. Ponto. Fechou o primeiro inciso. Ok? Inciso 2. Ilegitimidade de parte. Aqui você precisa fazer uma pontezinha porque ela pode ser considerada absoluta ou relativa. Tá? Absoluta ou relativa. Por quê? Porque nós temos a chamada ilegitimidade ad causam, que é considerada absoluta. E aí, para você entender o que é uma ilegitimidade ad causam, você anota assim, ó, titularidade da ação. Depois nós temos a ilegitimidade ad processum. Aí tu coloca embaixo, assim, que é relativa, tá? Tu coloca assim, representatividade. Promotor oferecer queixa, advogado oferecer denúncia, é ilegitimidade ad causam, é absoluta. Promotor oferecer denúncia em crime de ação penal pública condicionada à representação em que não há representação, é nulidade relativa, é ad processum. No primeiro exemplo, há um erro na titularidade. No segundo exemplo, há um erro na representação. Agora nós fazemos uma ponte com o 568. A nulidade por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada mediante ratificação dos atos processuais. Não esqueça os termos agora do português. Ratificar é confirmar, retificar é arrumar. Lembra da retífica de motores. Retífica de motores é arrumar o motor. Ratificar é confirmar. Então a nulidade por ilegitimidade do representante pode ser sanada a qualquer momento, basta que o representante, depois de corrigido, vá lá e confirme os atos processuais praticados. Tá bom? Bom,
Inciso 1 e inciso 2, com as chamadas ilegitimidades, né? A incompetência, suspeição e suborno e ilegitimidade. Aqui nós paramos com a nulidade parte 2. A nulidade parte 3, nós vamos tocar-lhe o pau. Em todo 564, inciso 3, são diversas alíneas e incisos que nós precisamos observar. Bons estudos e até daqui a pouco.